Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, né? No momento em que cada um vai assistir também a- o nosso espaço dos alunos. Para a Kátia, que está também lá, acho que já é boa noite, né, Kátia? Então, boa noite, boa tarde para a Cléo, para a Camila, Raquel. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço dos alunos, que é um espaço onde a gente compartilha mesmo, né, das experiências, das dúvidas, e que é o nosso segundo encontro este. Então, algumas pessoas presentes, outras que vão ouvir em outro momento. Então, é muito importante, frisando desde já a participação, né, de vocês, alunos, para tirar as dúvidas, na hora que for preencher o forms, colocar qual que é a sugestão de tema para a gente trabalhar, porque é algo para vocês, né? Então, a gente quer atingir o objetivo de vocês. Bom, eu gostaria de abrir para quem está aqui, se vocês assistiram o primeiro que nós fizemos no mês passado. Sim? Que eu preciso saber se alguém aqui estava ou assistiu. Cléo, sim. Kátia também. Camila? Não. Não? Ah, não. Eu vi um joinha. Camila, sim ou não, assistiu? Só para eu ter uma noção. Eu não assisti, eu acho que eu nem recebi essa gravação, você quer saber? Tá, tem que fazer a inscrição. Não, eu acho que eu fiz, mas eu não me lembro se eu recebi ou não, porque passou. Mas eu não assisti. Tá bom. De toda forma, as gravações dos alunos, elas estão disponíveis abertas no YouTube, como gratuito e aberto. Então, podem olhar no YouTube para receber, inclusive. Então, tá aberto e disponível. Ah, não sabia, Kel. Ah, também não. Ah, nem eu sabia, então viu, tá Camila? bom, então vou assistir. Então pronto, então tá lá, vocês podem acessar a qualquer momento, é isso, né, Raquel? Isso, pode Ótimo. ver, rever quantas vezes quiser. Ótimo. Porque assim, a minha intenção também é eu receber o feedback de vocês, para ver o que vocês pegaram, né, dos encontros que a gente está participando, a respeito do processo Baby. Você tem alguma coisa, Cléo, que você gostaria de compartilhar, ou de tirar dúvida, ou que ajudou, que facilitou nos processos, depois que você assistiu, né, a nossa primeira aula? Tá canceladinho o seu microfone, tá fechado. Eu também não revi, né? Então, mas acho que até a Raquel mandou para mim. Revi, sim, verdade. Mas, assim, o que eu poderia acrescentar? Eu acho que aquele encontro foi muito rico, né? Tinha bastante, acho que tinha mais pessoas online e cada uma trouxe a sua questão, né? Que eu lembro, assim. E o processo Baby sempre às vezes ele nos coloca assim numa, eu acho que até não digo incerteza, mas uau, será que esse é o caminho mesmo? Daí a gente fica pendulando, né? Mas assim, eu estou conseguindo, acho que ali esclareceu assim várias dúvidas das colegas e tal. Eu não lembro especificamente, sabe? Talvez eu teria que rever a classe para poder te posicionar melhor agora, porque, né, já faz um tempo, então, mas que eu lembro, assim, foi bem produtiva, né? A maioria das pessoas tiraram as suas dúvidas, e sempre a dúvida do outro é a nossa, no fundo, é a nossa que a gente nem sabe que tem, às vezes, né? Então, quando alguém traz algum tema, alguma coisa, é muito legal, porque por isso que eu sempre gosto de participar, porque eu acredito que a gente vai agregando e somando e, na prática, melhorando. Acho que essa é a ideia, né? Desse encontro que você gentilmente tá fazendo para nós, né? Se dispondo, a Raquel, o Dragon Center, enfim, né, de fazer esse trabalho, eu acho que é bem legal. E assim, eu lembro que eu tive outras questões que eu perguntei, mas agora eu não sei especificar, né? Não, tudo Mas bem, não precisa ser quanto ao Baby... específica. Só para ver se facilitou. Não precisa ser específica, assim, é só para ver se facilitou o processo, se você achou que ficou mais fluido. Então tá ótimo, é isso. Perfeito.
Bom, então vamos começar sempre com a nossa conexão, né? A gente sempre trabalha com os dragões, com a conexão. Bom, estamos aqui em... Bom, vamos fazer, deixa eu testar. Porque testou para mim, aí continua testando, para a gente fazer a conexão individual. Eu só vou ler para ir reforçando vocês a fazerem isso automaticamente, tá bom? Não precisa ter alguém dizendo, né? Alguém falando. Eu só vou ler a invocação dos dragões. Então, cada um se concentra no seu espaço, aí no seu momento, fechando os olhos para quem se sentir confortável, para ir mais profundo e fazendo a conexão com a terra, com o céu, com o seu dragão guardião, com toda a egrégora Dragon Light, com o seu mentor de luz, seu anjo da guarda. Enquanto a gente vai recebendo todo o alinhamento energético da equipe Dragon Light, do nosso anjo da guarda, eu vou ler a invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões, para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão. E que este lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água, para que eu possa fluir com clareza e profundidade. Que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar, para que eu possa alçar voo divina e corajosamente, e que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo, para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos, e que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra, para que eu possa cantar e dançar com todos os seres, e que o planeta possa vibrar de alegria, hoje e sempre. Assim é. E a gente vai falar hoje a respeito das intenções, ou também temas, né? Como que a gente pode formular esses temas. Então, tem muitas pessoas pedindo dicas de como fazer isso, porque... E aí eu reforço a importância, né, da gente também ter esse tema testado, revisto, completo, porque a intenção da mandala é a direção para onde essa mandala também vai ser ida, né? A gente coloca o direcionamento através do tema. Então, esse tema, ele é muito importante e a gente basicamente tem duas formas de estar fazendo. Então, seja um tema mais amplo, que você veja como nós temos as 9 áreas da vida na mandala, que são o trabalho, a espiritualidade, a vida, a prosperidade, o sucesso, o relacionamento, né? A criatividade, as bênçãos, que é o apoio, e o centro. Então, como nós temos todas essas áreas, que correspondem às áreas da nossa vida, o tema vai estar também correspondente a todas as áreas da nossa vida. Então, e assim, a parte didática a gente encontra na apostila, ok? Módulo 1 e 2 lá nós temos tudo certinho, bonitinho, na página 12, dizendo, até dando dicas, né, de como que você pode usar aqueles temas. Então, tem alinhamento da sua energia para o dia ou para a semana. Então, a mandala é importante da gente também criar uma rotina, seja a cada 15 dias, uma vez no mês, a gente fazer essa mandala, né, para nós. Planos de viagem, outro tema para atrair bons
empregados, funcionários, para quem tem empresa. Então, tem algumas sugestões na apostila de temas, da apostila módulo 1 e 2. Também tem quando a gente faz Já respondo, viu, Camila, sobre o coaching. Então, a primeira parte do nosso encontro, eu vou falar do módulo 1 e 2, né? E as dúvidas que vocês tiverem aí, eu sei que vocês não são mais do módulo 1 e 2, então vocês podem me perguntar, se tiver ao meu alcance eu respondo e já fica de bônus aí para quem não tiver, né? O módulo de vocês. E o coaching eu deixo para essa segunda parte, aí a gente já fala também a respeito disso, tá, Camila? Então, quando a gente vai trabalhar, vou contar a minha experiência, tá? Ou como a gente pode fazer isso ali com o cliente, seja no online, né? Ou no presencial. Existem N formatos de clientes que vão chegar para vocês, né? E já chegaram. Então, tem alguns que eles já vêm com o tema pronto. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande com o meu pai, tive vários processos, já trabalhei processos pessoais, né? Já tive vários processos pessoais, de desentendimento. Então, a pessoa já te deu um norte, já te falou a respeito do pai. Ok, então o que seria? Seria uma limpeza, né? Seria uma limpeza com uma harmonização em todos os níveis para o seu relacionamento com o seu pai. Então, a gente vai também, como terapeuta, Dragonlight, passando essas informações e dando essas sugestões para que o cliente abra um pouco a mente dele, para que ele possa, não sei se eu quero me relacionar, mas eu queria curar, por exemplo, a minha relação com meu pai. Então, não é isso que está dentro de mim, o que mora aqui dentro, acesso raiva, ódio, nossa, eu tenho uma vontade de catar pelo pescoço. Então, assim, é isso que é o importante a gente trazer. Então, a gente sempre pergunta para o cliente, então, qual a sua necessidade? O que você quer em cima desse tema? Ok? Como que eu faço isso? Dando sugestões sempre com o pêndulo. Então, por exemplo, é a respeito do pai, nós temos autorização para trabalhar esse tema a respeito do pai? Sim, o pêndulo vai lá e te responde sim. Seria a parte de relacionamento, vocês sempre podem estar utilizando as áreas da mandala como guia. Então, é a área do relacionamento com o pai que eu devo olhar? É a respeito da prosperidade em todos os aspectos da minha vida, sobre o sucesso, assim a gente vai testando até achar num tema. Dica, deixa sempre um papel de rascunho do seu lado para você ir anotando as palavras que o cliente te fala, as frases que ele te fala a respeito do tema ainda. A gente tira ali uns 10, 15 minutos do início do nosso atendimento para dar essa atenção para o cliente. Então ele falou do pai, falou de relacionamento, falou o relacionamento que ele quer, na verdade, não é de tipo de conversa, né? Mas ele é de ficar ligando toda hora. Não, ele não quer, ele quer só harmonizar, limpar isso. Então, a gente vai unindo essas palavras e a gente vai testando com o pêndulo. Então, limpando e harmonizando o relacionamento com o pai, né? Em todos os níveis. E a gente testa. O que é todos os níveis? Lembrando que a ferramenta Dragonlight, ela trabalha em vários níveis, ok? Então, a gente pode trabalhar a nível de vida passada, aí entra o processo baby, né? Então, às vezes, todo esse conflito que existe nessa relação está lá na vida passada. Então, provavelmente, na mandala dessa pessoa vai vir um baby de vida passada e vai fazer essa harmonização para auxiliar no processo, ok? Então, todos os níveis significa isso. Mas o cliente chegou e falou, Cássia, mas eu queria, assim, vou fazer uma viagem, né? Eu queria que tivesse tudo bem, correndo tudo certo. Para quem já tem as duas ferramentas, seja módulo 1 e 2 e coaching, ou módulo 3 e 4 coaching, mas sempre se tiver o coaching já de curso, é legal, quando se diz respeito da viagem, você testar qual das mandalas é melhor para você abrir naquele momento a respeito da viagem, tá? E aí a gente pode falar da diferença, posso falar já até. Porque assim, no módulo 1 e 2, você tem babies a serem trabalhados, que é um processo onde você vai se aprofundar
Dá. Então, vamos trazer um exemplo de viagem. Eu atendi uma pessoa que ela foi fazer uma viagem. Eu vou viajar. Você vai, se você quiser usar, porque eu assisti o curso faz pouco tempo do Dragon Coaching e a Ana fala que toda vez que vai viajar tem que fazer. Aí eu fiquei pensando, eu vou viajar quarta-feira. Aí eu fiquei pensando, preciso fazer essa mandala, mas eu vou falar o quê? Que corra tudo bem? O que você quer que corra nessa viagem? Que seja leve, né? Que seja tranquila, sem perrengue. Passar perrengue ninguém merece. Quero que seja isso. Uma viagem de sucesso, então. Isso, exato. É interessante, vou pegar o seu exemplo, a gente pode falar das 2 mandalas, que eu acho que é bem legal. Maravilha. Então, para que eu tenha sucesso na minha viagem de quarta-feira, esse é o tema, ok? Ou sucesso na minha viagem de quarta-feira, mais resumido ainda. Esse você focou, você fechou bem esse tema, ok? E aí você vai focar exatamente nisso. Então, se eu for fazer o módulo 1 e 2, você deve fazer esse tema, por quê? Pelo tom da sua voz e pelo que eu senti como terapeuta, pode ser que você tenha memórias interferindo para que você tenha sucesso na sua viagem. Então, alguma viagem que já não foi saudável, que teve perrengue, que se foi de avião, que o avião perdeu, que atrasou, que teve que dormir em hotel, sei lá o que aconteceu, que não foi agradável, que não foi legal. Então, quando existe já essa memória dentro da pessoa, é legal a gente fazer o módulo 1 e 2, porque a gente tem os processos babies onde vai trazer essa cura para ela. Na infância, quando eu viajava, estou dando exemplos aleatórios, tá? Para vocês entenderem. Bem que isso aí faz sentido, porque eu era criança, nossa, viajava com meu pai e com a minha mãe, era só briga. A hora que a gente colocava o pé no carro, era só discussão, porque não pegou isso, porque não pegou aquilo. Quer dizer, isso fica dentro de nós. Então, nesse caso, o ideal é que a gente faça mandalas de módulo 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, o que vocês tiverem aí de modulação das mandalas. Agora, para o coaching, eu vou co-criar a minha viagem. E essa viagem ela vai ser espetacular. Porque demorou X tempo para eu juntar o dinheiro, demorou X tempo para eu ir nesse lugar, ou se for uma viagem, sei lá, né, mais complexa. Não, é uma viagem de trabalho. Então, eu sei que o cliente é chato, que o cliente é petulante, é aquele que tira eu fora do sério, mas eu não posso sair fora do sério, porque é uma reunião importante. Então, nesses casos, é coaching. E aí, o coaching vai te dar todo o mapa, que é do jeito que a gente trabalha o coaching, para que você tenha as dicas necessárias para que a sua reunião seja um sucesso, para que a sua viagem seja um sucesso. Como que é? Perguntas, Camila? Eu queria só interferir um pouquinho, Cássia, porque eu acho que a pergunta da Camila, ela junta todos os temas que a gente estava querendo falar hoje. Então, como formar, por exemplo, vou fazer essa viagem, mas... E foi justamente a pergunta que você fez que dá o norte para esse tema. Mas o que você quer para essa viagem? Né? Sempre. Eu acho que essa pergunta ela é uma chave importante para entender e desenvolver o tema. Entendi. Não, na verdade, assim, geralmente eu não passo perrengue em viagem, porque eu não vou viajar com os meus pais. Se eu fosse viajar com os meus pais, com certeza teria um problema aí. Que eles querem que, ainda mais que vai para outro país, eles querem que você fique perguntando 1000 vezes as coisas na língua, que eles têm medo de se perder, etc e tal. Então, nesse caso, não vai ser esse o problema. Mas é porque eu assisti o curso e faz pouco tempo, e a Ana fala assim, não, teve uma vez que eu viajei, a única vez que eu não fiz o coaching, roubaram meu celular. Eu fiquei em pânico, eu falei, não, eu não posso fazer isso. Eu preciso fazer, porque eu vou para o Chile. E aí tem essas coisas, porque parece que lá também está um problema lá por conta da questão política, né? Sim, segurança. Então eu queria fazer, exatamente, para insegurança. Eu queria fazer a mandala exatamente por esse caso, entendeu? Para não ter nenhum problema assim de insegurança, para que os problemas que tenham no país não afetem a mim e as minhas amigas em nenhum nível, assim. Essa é a ideia. Olha esse tema como está ficando reforçado. Sim. Legal. E aí, como que você formularia, Camila, esse tema? Perante o que você sente da viagem?
Eu formularia dessa forma. Para a minha viagem para o Chile, como a minha viagem para o Chile pode ser mais bem sucedida do que já está, entendeu? Eu sempre penso no positivo, eu não sei. Mas eu formularia dessa forma, sempre usando a questão do sucesso, porque eu acho que tem que ser um sucesso. E aí o sucesso engloba tudo, né? Pensando nas casas, nas áreas, em termos de segurança. Ótimo, é isso que eu te falar, a segurança, que você trouxe muito forte isso. Então, dentro do tema, é ideal que tenha também a segurança. Então, a segurança, tá. Isso. Eu achei que a gente tinha que usar sempre só os temas da casa. Coaching é um curso novo ainda, então por isso que eu tenho mais dificuldade com ele. Não, o tema ele é aberto. Na verdade, você pode usar a sua criatividade junto com o cliente ou com você mesmo, se for a mandá-la para você formular esse tema, essa intenção. Então, no seu caso, você quer o coaching, né? Você já deixou claro isso. Pode ser o 1 e 2, não é isso? É porque, como eu fiz o curso do coaching há pouquíssimo tempo, e desse está muito fresco, e ela falou isso, ela falou, não pode viajar sem o coaching. Eu falei, ok, vou fazer o coaching, mas eu posso fazer as duas. Posso fazer das duas formas, para limpar memórias de outra forma. Você testa qual é a melhor mandala para eu abrir para minha viagem do Chile. É a módulo 1 e 2 ou é a do coaching? Aí você vai achar qual é a melhor mandala. O tema, basicamente, o que muda é que no coaching a gente tem que focar mais. Então, é uma cocriação. Então, a minha viagem do Chile será um sucesso, com segurança, com... tranquilidade. Isso, com tranquilidade. E aí você vai explorando o que vai vindo de intuição também naquele momento. E sempre a gente testa mesmo as nossas intuições. Sim. Tá bom. E o que a Camila falou é muito importante a gente também reforçar. Na intenção, no tema, as palavras positivas são essenciais. Tá? A gente não pode colocar palavras negativas. Porque o que for de negativo, a gente já vai estar limpando na mandala. Então, na hora que a gente vai formular o tema, o ideal mesmo é que a gente sempre fixe isso. São palavras positivas, mais ainda, tipo, 99,9,9% no coaching, porque a gente está co-criando. Eu, particularmente, nos meus atendimentos, eu não deixo, e eu testo sempre, né? Não sou eu que quero, mas eu sempre testo, e a hora que eu testo, dependendo da palavra, a pessoa precisa mudar. Eu vou deixar o coach para depois, mas eu tenho um exemplo que aconteceu essa semana muito legal, foi bárbaro. A respeito do módulo 1 e 2, então, que é o que a gente está focando agora, você pode também, então, abrir esse tema. A gente falou agora do tema fechado, focado, específico, né? Alguma coisa. Quando eu abro esse tema, eu também abro as possibilidades. Então, já chegaram, são poucos, no meu caso, clientes que querem essa expansão, né? De saber essa abertura de cada área da mandala, o que, por exemplo, a pessoa falou assim, eu quero saber sobre o sucesso em todas as áreas da minha vida. Na verdade, a prosperidade. Ele é um homem, ele queria saber da parte financeira. Então, olha, tá tudo parado, tá estagnado, e eu queria saber todas as áreas da minha vida, porque eu tô com problema no trabalho, com meu relacionamento amoroso, com a parte financeira, tá tudo bagunçado. Preciso de um norte em todas as áreas da minha vida. Falei, nossa, e agora? Vamos lá testando, né? Podemos fazer essa mandala, né, aberta, e aí sim, podia fazer para essa pessoa. Testei, deu certo, ok. E como que vai ser, então? Mesmo que aberto, a gente tem que colocar uma intenção. Então, no caso dele, ele queria o quê? Uma harmonização na prosperidade em todas as áreas da vida dele. Ok? É isso? É isso. Esse é o tema. E aí a gente coloca as cartas, e aí você vai... Em cada área vai ser específico. Então, por exemplo, na área de trabalho, veio o Kei, que é o dragão facilitador. Quer dizer, então, já está trabalhando a energia de facilitar, de abrir travas, portas, janelas, né? De abrir possibilidades para essa pessoa, dessa facilidade com o trabalho. Aí a gente, na área de trabalho, fica um pouco mais restrito, fica um pouco mais fechado na área de trabalho. Assim com a espiritualidade, assim com a sua vida e sua família, assim com a prosperidade, por diante até o centro. Ok?
Perguntas, meninas, até aí? Não? Tranquilo? Eu tenho um caso, por exemplo, eu fui fazer uma mandala e o tema que a pessoa tinha colocado, eu não tinha autorização para fazer aquela mandala. E aí, testando, tem autorização? Não. Aí a pessoa falou, não, mas eu realmente quero fazer esse tema. Aí eu perguntei, posso fazer esse tema de uma outra forma? Sim. Aí foram a questão das palavras, né? Realmente, você mudar um pouco a palavra, às vezes muda o contexto geral. Então, investir nesse tempo do tema é muito importante, porque às vezes você para ali, não posso abrir a mandala, acabou, tchau. Não, pode fazer como eu posso fazer antes disso, né? O que eu posso liberar para conseguir trabalhar essa questão? Que era uma questão bem profunda e realmente a pessoa, daquela maneira, ela não ia nem lidar com aquele tema. Então, às vezes, a gente realmente colocar olhar atentamente para essas palavras positivas faz muita diferença. Sim, obrigada, Raquel, pelo compartilhar, porque é essencial. E às vezes a pessoa, tá vendo, ela quer tanto a respeito do tema, mas aconteceu comigo essa semana, inclusive. Tinha um processo baby e aí a aluna falou, eu não preciso trabalhar o processo baby. Eu até tirei dúvida com a Ana, porque eu falei assim, gente, para mim não existe não trabalhar processo baby. Saiu baby e o pêndulo foi para a área, para trabalhar, né? E a Ana confirmou, é isso mesmo. Mas a observação que ela trouxe é assim, qual foi a pergunta? Então, a importância também que a gente precisa colocar atenção é o tipo de pergunta que a gente faz, né? Que pode ser até tema de uma próxima aula a respeito disso. Mas só para pegar esse exemplo, porque faz parte do tema e do que a Raquel falou, porque às vezes você muda uma palavra também da pergunta, já tem outro significado. Então, para a gente tomar atenção a isso, então aí não é o processo baby que não é para ser feito, né? Então, e outra coisa, essa pergunta a gente nem cogita, porque se está ali, a gente vai direto para o tempo, é vida passada, presente. Então, é bonito da gente começar a olhar isso. Então, o que eu faço com essa informação, né? A pessoa quer muito trabalhar a respeito vamos trazer um tema aí. Da harmonização do relacionamento entre mãe e filho, que eu também peguei faz 2 semanas uma mandala bem forte a respeito disso. Então, a mãe pedindo auxílio porque ela não está sabendo mais lidar com o filho, né? Então, a mãe pedindo auxílio. Então, que tipo de pergunta? E a gente pode também trazer, mas uma harmonização em que sentido? Porque a mãe tem um papel importante, né, na vida do filho. A gente que é mãe sabe o quanto que é difícil educar, né? Então, o que é isso que ela veio buscar dessa harmonização, né? E a gente começou a conversar, e nessa conversa ela já foi tendo insights, ela não realmente, eu vim com uma intenção, que era essa de harmonizar a relação, mas eu não tinha consciência da minha responsabilidade de educação. Então, aí a gente afinou o tema, unindo isso, né? Então, sabendo até onde é a educação e até onde essa criança também está abusando, né? Tem umas crianças que é do ser, né? É da alma da criança perguntar e ser daquele jeito. Então, foi bonito, assim, da gente perceber isso também. Então, mas eu não sei fazer isso. Mas na prática a gente também, né? A gente não consegue colocar, assim, todos os temas aqui para vocês, alunos, mastigadinho. E nem é a proposta da Dragon Light. Então, uma das coisas que eu deixo muito claro, e tem aqui, né, a Cleo, que já foi minha aluna também, a Raquel, que já participou dos meus cursos, é que os dragões, eles estão abertos que a gente pergunte, né? A Ana Anton fala muito isso. A energia Dragon Light é para a gente questionar. O máximo que vai acontecer, a gente não tem resposta, que já aconteceu comigo. Que às vezes a gente quer carafunchar algumas coisas lá que não
não é no momento, não é naquele momento. Mas então que a gente possa perguntar, o tema está certo? Tem alguma palavra que eu preciso modificar? Aí mais uma dica que eu faço, eu testo qual a porcentagem que esse tema vai auxiliar essa pessoa. Não sei se vocês fazem isso. Mas, então, eu vou lá. O tema está em qual porcentagem? Aí tem uns temas que vai para 60. Eu falo, ai, meu Deus do céu, vamos melhorar esse trem, né? Tem que chegar pelo menos nos 90, 95 tem. Para mim, não pode ser abaixo de 90. E aí você vai melhorando. Foi aí também que eu fui aprendendo a modificar as palavras, a cutucar o cliente para te trazer mais informação. Então, essa dica ela é de ouro para vocês colocarem aí na agenda de vocês. E aí, a hora que chega nos 90, 95, você percebe que até o cliente... é verdade, não, adorei, é isso aí. Até o cliente se sente mais confortável com aquele jeito de formulação que você fez com o tema, com a intenção da mandala. Kátia, querida, que também é nossa mestre Dragon Light, você quer compartilhar algum aprendizado, algum exemplo que você possa trazer aí para a gente também? Está aberto. Por isso, por esse caminho mesmo. Eu tenho habilidade, assim, comigo eu testo se o tema está trazendo uma energia intensa, se mobiliza bastante energia, ou se está uma coisa, nossa, parece que está pequeno, parece que não está o suficiente. Então, eu vou medindo pela sensação no meu corpo físico, se aquele tema abre para algo maior, que o cliente vai se abrir para algo maior, ou se está restrito, ou se está pequeno ainda. Então, lembrar que cocriação, imaginar que tem muitas possibilidades, e tem possibilidades muito maiores do que a gente, às vezes, traz. E os dragões têm muito disso, de nos levar para lugares de uma criação muito forte, muito maior. Nós temos capacidade de ter muito mais, de atingir muito mais. Perfeito, é isso aí. Obrigada. Raquel, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque a gente vai lidando com os temas de uma forma... Eu, particularmente, tinha muita dificuldade de fazer os temas, porque eu falava, tá, mas como que eu vou saber o que eu, o que eu quero, né? Aí a pergunta era realmente o que eu quero, porque eu faço as mandalas muito para mim. O coaching, por exemplo, eu faço todos os dias. Então, colocar isso na rotina para saber melhor o que você quer, você acaba, de todo jeito, se treinando a ser mais objetivo, mais eficaz, mais claro na comunicação com você mesmo, né? Então, é parte de um autoconhecimento, sem dúvida. E trazer isso para a rotina do cotidiano é muito importante. Então, acho que essa o coaching, para mim, é meu xodó, né? Só não perde para a Burgundy, que está, assim, no meu coração totalmente agora. A mesa está muito linda. E isso também é interessante, né? Porque a conexão nos cursos, ela vai mudando, né? A conexão, a invocação do coaching é uma, a invocação do módulo 1 e 2 já é um pouco diferente, do módulo 5 também tem diferença, do módulo 6 da Burgundy, tá de emocionar. Então, acho que a gente vai evoluindo nesse processo e realmente a gente ter noção das palavras e de como se posicionar em relação a elas e ao nosso presente, né? Acho que isso é muito importante. É isso. Sim. E o quanto também influencia no atendimento
as palavras que a gente fala para o cliente. Então, quando você vai tendo essa experiência, a Raquel me fez lembrar. Eu fiz o módulo 1 e 2 em 2016. E eu fazia 9 mandalas por dia do módulo 1 e 2. Eu fazia 7 mandalas por dia do módulo 1 e 2. Eu tinha, assim, uma sede de conhecimento, de cura dentro de mim muito grande, né? E de dúvida, confesso, que deu bastante trabalho para minha professora, porque eu ficava perguntando 500 coisas que, que eu sou mesmo, né? Questionadora sempre fui. Mas isso me fez muito rico de experiência, né? Então, esse processo também de vocês começarem a observar quais são essas palavras que eu coloco no tema, quais são os significados. Às vezes eu vou lá no Google, porque vem uma palavra na minha intuição que eu não sei muito o significado. Eu vou lá procurar para ver se realmente faz sentido com o que está acontecendo ali naquele processo, ou o meu pessoal, ou do cliente que eu estou atendendo. E aí você vai encaixando isso e vai ficando nesse peso que a Kátia trouxe de exemplo de realmente ser profundo, de ter essa intenção forte mesmo de chegar até a afetar vários níveis aí, né, da pessoa, porque tem diferença, faz diferença, até na parte da comunicação, né? Então, você colocar um exemplo, eu coloquei limpeza, a hora que eu falei desbloqueio, a pessoa falou, é isso, eu quero desbloquear, né? Então, existe um peso também para nós e para o outro, né? Se a gente estiver atendendo das palavras. Não, eu sinto que eu estou bloqueado, não sei o que é isso, é essa palavra, pronto, né? Encaixou, a gente testa sempre, mas você viu a diferença. Pode ter as duas? Deve ter as duas, né? Para trazer essa amplitude também, né? Vamos limpar, desbloquear, dissolver. Então, são palavras fortes que a gente pode colocar nas mandalas de limpeza que a gente fala também, que a gente faz. Como estamos de tempo, Raquel? Agora são 15h46. Tá. Vocês querem perguntar, meninas? Vocês são do módulo mais avançado, a Cleo, a Kátia, se quiser compartilhar alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa mais aberta a respeito de outras coisas? Também vamos pegar aí uns 10 minutinhos. Pode falar, Kátia. Essa semana me veio muito isso, Cássia, da conexão. Quando a gente faz uma conexão forte, o cliente está conectado com o trabalho e consigo mesmo, ele consegue sentir o tema mais facilmente. Então, às vezes, quando está difícil de elaborar um tema, verifica se a conexão do cliente está boa com ele mesmo. Que eu tive alguns casos, assim, a cliente nem sabe o que ela está vindo fazer. Olha, por que chegou? Ah, não, porque eu gosto do trabalho, eu gosto da energia. Tá, mas o que está precisando melhorar na sua vida? O que você quer trazer de... Qual o passo? Qual o próximo passo na sua jornada aqui? E precisava mais a conexão dela com ela mesma naquele momento. E depois fluiu muito bem. Perfeito, porque às vezes assim, tá vendo? Ela tem identificação com a energia Dragon Light, ela sabe da potência, né? Tudo que ela sente que ela tem que ir. Existe uma coisa, não sei se vocês passaram por isso já, eu passei muitas vezes e passo ainda até hoje. A pessoa chega, eu vim, mas eu não sei, tipo assim, cheguei, ok? Porque é uma energia Dragon Light, não sei se vocês percebem isso. Cheguei, me falaram de você falou alguma coisa, eu não entendi direito, porque é complexo o nosso trabalho, ok? Não entendi direito, mas cheguei. Então, é interessante essa dica da Kátia. A pessoa está lá na sua frente, então ela está disponível para fazer algo para o bem maior dela, que é o lema, né? Que a gente trabalha. Então, qual é a área da sua vida? E aí a gente, como terapeuta, pode também ir perguntando, é de trabalho, é de relacionamento, é a respeito de algum curso que você quer fazer? A gente vai usando as áreas da mandala para estimular a pessoa também a trazer informação para nós, né?
E essa conexão é essencial. É até uma coisa que eu conversei com a Raquel, né? A gente estava conversando antes de começar, se a gente ia falar da conexão, porque é muito importante, né? Acho que tem assuntos aí para a gente falar da conexão, a gente também vai deixar para um outro momento, mas só reforçando que é muito sério, nós, como terapeutas, estarmos conectados com a Terra, né, com Gaia, o cristal do centro da Terra, que é ali onde se manifesta a nutrição, é a força que nós temos para executar o nosso trabalho. Para quem tem módulo 3 e 4, né, a gente tem clientes que chegam pesados, né, chegam com uma energia densa, forte, então a gente tem que estar com essa conexão muito legal, principalmente não, junto com ela, né, a do céu, a do Pai Celestial, porque isso traz o equilíbrio, isso traz o eixo para dentro de nós, para que a gente tenha as nossas intuições, o nosso saber, acesse também, né, essas informações e que tenha esse aterramento do terapeuta em si. E a conexão que eu gosto, que a Kátia comentou, eu sempre visualizo, isso sou eu, um raio de luz saindo do meu coração, indo para o coração do cliente também, para fazer essa conexão entre você e o cliente, porque às vezes a gente também não se conecta ao cliente, tem que ter essa empatia, tem que ter essa ligação, senão também o negócio não flui, aí trava mesmo. E aí, além disso, olha que bonito, que é o que a Kátia trouxe, é a pessoa estar conectada com ela mesma, porque às vezes ela está lá no mundo de Nárnia, né? Ela nem sabe o que está fazendo ali na frente da Kátia, na frente da gente, para ser atendido. Então, neste momento, o que a gente faz? A gente pode testar, né? A pessoa está presente aqui, no presente tá total aqui, qual a porcentagem dela presente no corpo neste momento? A gente pode fazer sim, deve fazer essa pergunta. Então vamos melhorar? Normalmente o pêndulo já começa a limpar, ela já começa a ancorar, se conectar, e as coisas começam a fluir. Então, belíssima dica, obrigada. Tem também uma coisa, Cássia, que tenho usado recentemente, que é a essência da conexão ou no insight, quando não vem de jeito nenhum. Porque às vezes a pessoa até está conectada, mas ela de fato não consegue lidar bem com essas palavras e só fala isso, né? Tipo, tô aqui, resolve. Né? Ela E está aí... mal acostumada, né? Com muito amor e carinho que eu sempre tenho, mas às vezes a gente gosta de entregar para o outro, sabe? Testa aí para ver o que eu preciso trabalhar, e não é essa vibe, né? Porque, na verdade, a necessidade tem que vir de você, tem que vir da pessoa que a gente está trabalhando. E realmente, às vezes você usa a essência e a pessoa vem com uma coisa completamente diferente, né? Não, agora eu quero fazer isso, isso e isso. Mas olha, mas você não queria falar sobre, por exemplo, comprar um carro? Não era isso que você... Não, isso eu vou fazer depois. Então, a importância do uso das essências, isso é realmente, quando está bloqueado de toda forma, essa conexão, a essência faz um papel impressionante. Essencial. A essência, às vezes, é essencial. Exatamente. Eu sou fã, né? Eu sou fã. Quando eu conheci os dragões, eu falei para a Anne e para a Anton, viu? Precisa ter um curso de essência, pelo amor de Deus, a gente tem que saber a história dessas essências, porque é maravilhoso esse mundo, né? Então, fui eu que dei o gatilho aí também para elas terem, né, o curso das essências. Então, bem lembrado, Raquel. E acho que é mais um tema. A gente vai anotar depois todos os temas que veio nessa aula para a gente fazendo. Porque comigo também já aconteceu inúmeras vezes das pessoas travarem no tema, travarem no processo baby, travarem em alguma tomada de consciência, que é o que a gente trabalha, de processo encarnatório e tudo mais. E quem me auxilia muito é o Liberty, que é o Liberta, né? O Liberta parece que vai liberando também assim as coisas que estão ali na frente da pessoa para que ela seja ela, sabe? E o Insight. O Insight, assim, é surreal, né? É 2, 3 borrifadas que você dá, a pessoa parece também que... Parece não, vem a mensagem, né? Vem a cena, vem a percepção. Então, com certeza, as essências também fazem total diferença no nosso atendimento.
Certo. E eu acho que a gente podia ir caminhando para o fechamento, né? E a importância do encerramento correto. E muitas vezes as pessoas, vamos dizer, me chegavam com uma dúvida que ela é bem pontual, né? Por exemplo, vamos supor, a Cássia me atendeu agora. Fizemos a conexão, encerramos, e aí a Cássia vai atender a Kátia daqui a pouco. Precisa fazer a conexão de novo? Essa é uma pergunta que sempre chega e muitas vezes a pessoa ou não faz a conexão de novo ou não encerra direito, e aí fica confuso esse meio de essa transição, né? Você pode falar um pouco sobre isso, Cássia? Claro, adoro. Aí são 2 pontos, né? Existe pessoas que elas fazem as mandalas, eu tenho vários alunos que elas fazem a mandala para elas não são terapeutas, né? Não são profissionais dessa área. Então, a importância de você fazer a conexão é para todo mundo, independente, né, do seu foco, se é terapeuta, atendimentos ou não. Quando a gente faz a conexão, a primeira vez que a gente faz a conexão para um atendimento, a conexão céu e terra, ela está feita, ela está lá. Então, quando eu mudo de um cliente para outro, a conexão que a gente tem que cortar e encerrar é essa conexão do coração, se você a fizer, porque aí você está cortando a conexão com aquele cliente. Agora, a conexão de terra e de céu, ela não precisa fazer novamente, porque você precisa estar conectada para continuar os seus atendimentos. Então, o que você faz é cortar as conexões com o seu cliente, e aí é interessante você dar uma movimentada, borrifar um spray na sua sala, no seu ambiente, para trocar energia, porque uma outra pessoa vai chegar. E para o terapeuta é essencial fazer também essa troca de energia para você cortar todos os vínculos, né, do primeiro cliente, limpar o seu ambiente, a sala. É recomendado, dependendo até o grau, a intensidade do que foi trabalhado ali, você fazer uma mandala de limpeza para o seu ambiente, né? Então, eu acho que isso é um tema muito amplo, assim, eu posso me estender, você vai me cortando aí, que eu acho que também é legal a gente se aprofundar, porque você tem que cuidar do seu ambiente, então, verifica o seu incenso, se você gosta, a sua vela, né, o aroma ali que você gosta de ter, tem que ser um ambiente acolhedor, primeiro para o terapeuta, né, para você. É aqui que eu quero estar, é aqui que testou para eu estar, para eu atender, como que eu posso harmonizar esse ambiente. Então, a conexão em si, do céu e da terra, não precisa fazer de novo, ok? Nos atendimentos. Você tem que fazer o quê? No último atendimento, você recolher essa conexão do céu e da terra, para você não sair aí, como diz Ana Vidal, atraindo um monte de energia, porque você está conectado, você vira um ponto de luz enorme, né? No momento que você não precisa estar conectado. O que acontece em curso também, que a gente sempre fala, a gente recolhe, então fica pertinho do topo da cabeça, pertinho da sola dos pés, essa conexão, chama crome, chama titânio, sigela para proteger, e aí você vai para almoçar. Depois você só reconecta, né? Então isso também é uma ferramenta legal da gente fazer, caso a gente precise parar aí, né, os atendimentos, não vai ser tudo sequencial, a gente só reconecta. E a intenção é importantíssima a gente fazer, né? Desculpa, a intenção não. A invocação dos dragões. Então, qual que é o primeiro passo? Conexão, igual nós fizemos no início aqui da aula, a invocação dos dragões e faz os atendimentos, ok? Vou encerrar. Recolho os raios de luz, né? Que a gente enviou para o céu e para a terra. Faço todos os cortes necessários em todos os níveis, deixando, né, o que é de cada um com cada um, fico somente com o que é meu. Para quem tem a mandala já violeta, tem lá, né, o banho de luz, os cortes, tem todo o passo a passo que a gente segue em todas as mandalas. Mas quem está no módulo 1 e 2 no coaching, faz assim com a mão mesmo, corte em todos os níveis, né, desse atendimento, passo liberta,
passa ali a pureza, a essência que você tiver com esse propósito de limpeza e faz o próximo atendimento. E se você for encerrar, é o mesmo processo, e aí você faz o encerramento de tudo. E desconecta. Fiquei claro? Fiquei um pouco confusa. Como é que foi para vocês? Cássia, no coaching, no caso, a gente também faz esses cortes, porque ali não nos orienta, né? Nos orienta, não fala, mas é importante sempre porque você está em contato, você está fazendo para alguém, né? No caso, para a gente mesma não, mas eu estou fazendo para um cliente, por exemplo. Eu também faço os cortes, né? Sim. Se não tiver, já bota a observação aí, Raquel, para a gente corrigir a apostila. Eu não sei porque eu estou sem a apostila aqui. Mas não precisa se atentar a isso não, Cléo. É só uma informação que você trouxe. Que é importante para nós também deixarmos lá na apostila. Mas sim, tem que fazer o corte, é necessário. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem a diferença do botão, né? Quando você faz a limpeza, você encerra com o botão da limpeza. Então, ali você encerra cortando e fim. É praticamente esse encerramento num botão. Eu vou pesquisar, porque o botão, o que eu entendo é encerrar, é aquele foguinho, não é que você está falando? Porque o foguinho, ele é a limpeza de tudo que não é mais para o bem maior do cliente. Então, tudo que foi trabalhado ali na mandala é para limpar do cliente. Agora, entre o cliente e o terapeuta, pode ser que tenha essa função também, mas eu não tenho essa informação. Eu não vi aqui, porque... Mas, enfim... Porque depois tem as estrelinhas que é para fazer os downloads do cliente. Então, o que eu entendi é que é pro cliente, mas a gente pode... Vou te perguntar isso, a gente pergunta isso para a Dragon e traz de informação para vocês depois. Então, se a gente pode apertar o foguinho para desconectar o cliente de nós. Tá. E deixa eu... por exemplo, eu tenho uma dúvida. No caso, quem tem o nível 3 e 4, a gente já pode falar que é terapeuta dragônica ou não só depois do 5? Só acho que é só Módulo depois do 5, né? Você pode falar. Oi? No módulo 1 e 2, você pode falar que você é terapeuta Dragon Light. Ah, é? Eu achei que tinha que estar já no nível 5. Não. No módulo 1 e 2. Então, se eu fizer o post, né, falar do trabalho, né, dragônico, tudo bem, eu posso usar essa terapeuta Dragon Light, com certeza. Porque no módulo 1 e 2, como a gente faz aquele aprofundamento, o primeiro dia, o que é? A gente faz a limpeza de nós, né? E no segundo dia, do módulo 1 e 2, a gente faz as trocas, o karma de família e as trocas ali dos atendimentos. Então, naquelas trocas dos atendimentos, já é um treino para você tirar as dúvidas e se empoderar, e sim, você já pode fazer os atendimentos. O que eu sinto dos alunos que eu atendo é que cada um tem um processo. É muito individual. Tem pessoas que já fazem o módulo 1 e 2, passou 2 semanas, está fazendo atendimento, né? Se identificou, se conectou, está seguro. E tem clientes que demoram, que vão um processo até conseguir fazer esse atendimento. Então, é muito individual, mas pela Dragon Light, no módulo 1 e 2, você já pode se titular terapeuta Dragon Light. Certo? Coaching. Vamos para o coaching? Eu tenho uma pergunta também. Só um minutinho, Cléo, só vou compartilhar aqui a tela um segundo. Tá. Porque, ó, na aula 19, vocês estão vendo minha tela? Uhum. Ó, tá aqui. Corta os cordões entre você e o cliente, achei. Então, pronto. Então, está na apostila. Tome um banho de luz para limpar o trabalho feito, passe essência, pureza. Pureza eu uso.
Então, as essências também já fazem essa parte do corte, né? Por isso que a importância de tê-las também. Obrigada, Raquel. E a importância da foto também. Sim, de tirar a foto, para continuar no trabalho etérico. Isso da foto é bem legal, porque você acaba tirando a foto, e eu peguei umas fotos de 2018, e depois eu fui vendo a diferença das mandalas, porque eu sempre colocava o tema escrito ao lado, né? Então, com o tema escrito e a foto. Nossa, você vê a diferença dos trabalhos depois de tanto tempo, é muito legal isso. Fica uma bela biblioteca. Né? É biblioteca mesmo. É um aprendizado, né, que você vai adquirindo também da sua evolução, né? Algo que você pode ver da sua evolução ali do trabalho, isso é muito importante. Vamos para o coaching, então, agora? E aí, como é que ficou essa parte das intenções, né? Vou falar um pouquinho, depois eu abro para perguntas. A intenção do coaching, como eu já falei um pouquinho lá junto com o módulo 2, ela é mais focada, ela é mais direcionada na cocriação. Então, o que eu desejo cocriar com esse tema, com essa intenção? E aí eu fiz um atendimento essa semana, onde a pessoa falou assim, Cássia, minha vida não tem mais sentido, estou perdida, não sei mais o que fazer. E ela chegou com esse foco de falar, não, era o primeiro, né? O coaching é para o trabalho, trabalho. E nesses 10, 15 minutos que a gente começou a conversar, porque eu não testava que era trabalho para mim, não dava, não era só aquilo, né? Tinha que conversar mais um pouco. E aí ela falou assim, sabe que uma amiga minha falou assim, que realmente, e ela teve uma perda, né? Uma morte na família, e ela falou assim, é como se eu tivesse um encerramento de ciclo e a partir daquilo agora parece que eu tenho um novo ciclo se iniciando e eu estou perdida, completamente perdida. E aí, conversando, o tema dela ficou claro, que era coaching mesmo, né? Era para a gente fazer a mandala do coaching e trazendo esse sucesso nas decisões para o novo ciclo de vida dela. Então, foi uma mandala do coaching com um tema mais aberto e a gente olhou área por área também do coaching. Espera aí que a minha filha está dando risada, vocês estão ouvindo aqui? Só um minutinho. Ela está jogando um jogo aqui. Risada é sempre bem-vinda. É que eu me desconcentro. Então, aí para ela falou, nossa, eu cheguei aqui com a certeza que eu tinha que cocriar o meu trabalho e, na verdade, eu tenho que cocriar a minha tomada de decisão, né, para esse novo ciclo. E aí ela falou, putz, bem melhor do que eu cheguei, né? Então, é isso. E aí a gente desenvolveu todo o atendimento do coaching em cima disso e o que eu não canso de falar, e vocês vão me ver repetindo, que eu gosto muito do coaching, é como a pessoa vai tendo insights na hora que está escrevendo a frase. Então, assim, era simultâneo. Ela no pensar ali, né? Nossa, essas 3 palavras ela fazia, o que tem a ver? E quando sai, então, né? Tipo, sabedoria e sucesso. Então, quando se repete as palavras também. E eu, como terapeuta, vou testando, né? É para ajudar agora? Não, não é. Eu fico quieta, eu deixo a pessoa fazer esse trabalho cognitivo mesmo, porque é isso que a ferramenta fornece para a pessoa, com que ela faça esse estímulo, né? De, nossa, mas isso com isso não tem nada a ver. Aí daqui a pouco vem. E aí o insight eu uso bastante, principalmente no coaching, para ter esses insights, né? Então, para a pessoa acessar. E aí ela foi acessando, ela teve dicas, ela lembrou de situações assim, quando ela tinha 13 anos de idade, ela focasse a vontade que me deu agora. Eu tive lá os meus 13 anos no coaching. Então, assim,
a força que é isso, né? E lembrando de uma informação que eu gosto sempre também de passar, vocês que já fizeram o curso, que o coaching chegou para a Ana e para a Anton quando elas estavam codificando e recebendo as informações da mesa dourada. Então, o coaching, ele tem essa potência também pelos bastidores, né? Então, essa cura também é mais ampliada. Por isso que, às vezes, as pessoas vão acessando essas memórias, tendo esses insights também, porque os bastidores ali do coaching têm todo esse amparo, né, dos outros módulos. E aí, perguntas? Não? Cleo? Você queria fazer uma pergunta do coaching? Então, tudo bem aí? Eu fiquei com uma... Não tive muita clareza. Quando a gente termina, né, de fazer, é que a gente pergunta se precisa de mais uma carta numa, né, numa determinada área, ou é cada área você vai perguntando se precisa mais uma carta. Isso que não ficou claro para mim. Não sei se eu me explico. Por exemplo, né? Você vai para cada... Aí aqui você pergunta se precisa mais uma carta e não... Olha, não... Queria que, por exemplo, saiu a última, Centro, Bênçãos e Equilíbrio. Aí veio outra carta. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é quando você faz com pessoas que você, né, você tinha sugerido colocar 2 cartas no centro, né, que é um relacionamento, por exemplo. Você tem um relacionamento. Peraí, vamos fazer por partes, senão vai ficar confuso. Vamos pegar a primeira parte que você perguntou. Veja se eu entendi a sua pergunta. Abri a mandala do coach, coloquei as cartas, e aí depois você pergunta, em que momento eu pergunto se precisa de outra carta, é isso? Isso. Olha, eu já fiz das 2 formas, porque depende muito. Tem mandalas de coaching que não precisa de carta nenhuma. Então, eu vou sentindo também ali no atendimento. Mas eu sempre dou um double check no final. Então, depois que eu passei o processo, eu pergunto... Isso que eu tinha como no final. Eu fiz no final, mas eu fiquei pensando, será que eu não devia ter perguntado? Aí depende. Por exemplo, essa pessoa específica dessa semana que eu fiz essa mandala, chegou uma área que ela travou. Não ia, não saía. Com insight, com limpeza, não ia. E aí eu testei, me veio o insight, falou, será que ela precisa de mais uma carta? Eu testei, precisa de mais uma carta? Sim, precisa. E aí, naquele momento, ela tirou, foram mais 2 cartas. Então, eu não sei se a Raquel pode estar me corrigir, mas estou falando do jeito que eu aprendi, que eu faço. Então, eu sempre confiro, no final, isso é praxe, eu preciso saber se precisa de alguma outra carta em alguma outra área. Ok? Isso é regra. Agora, se também no decorrer ali do andamento do seu atendimento você percebe que travou ou veio um insight, se precisa de outra carta, a gente vai lá e testa, sempre. Precisa de outra carta? Sim ou não? Né? Porque às vezes também a pessoa, inconscientemente, ela dá uma sabotada, né? Ela não quer olhar para aquilo que está dizendo ali, entendeu? Cria uma nova frase, né? E cria uma nova frase. É uma frase para cada carta. Cada carta que tem ali naquela área é uma frase. Raquel, você quer complementar alguma coisa? Kátia? Não, acho que é isso mesmo, Cássia. Às vezes aparece uma mandala que não tem carta nenhuma e às vezes pulam 2 cartas, né? Isso já aconteceu, aí vou pesquisar um pouco mais, não, é outra pessoa que está envolvida naquela situação, ou então é um outro projeto, uma outra situação que leva naquela área, então, às vezes, realmente a carta vai lá e escorrega e vai, pega um caminho Tem vida direto. própria, eu falo. Tem vida própria, se picha lá, né? É isso aí. Então, assim, a regra, para você deixar... A Cleo é da regra, então vamos lá. Cleo, a regra é assim, e é bom a gente saber também.
no final é legal a gente dar um double check de testar se precisa em alguma outra área, algum outro tipo de carta. Isso é essencial. Agora, não se prenda a isso. Se você estiver no atendimento e você sentir que acho que uma carta aqui vai ajudar, testa. É para a pessoa tirar outra carta, sim ou não? Porque às vezes é gente que está querendo que tira a carta, entendeu? E aí não é legal. Seguir o saber, né? Seguir o saber e testar. Pronto. Isso, perfeito. E aí agora a sua segunda pergunta. Você está fazendo uma mandala e o tema é casal? Relacionamento, por exemplo, eu e minha filha, ou duas pessoas, né? Eu lembro que você colocou que a gente colocava 2 cartas na unidade aqui no centro, né? Quando é relacionamento. Pode. Não, também não é regra. Porque assim, ó, é uma ótima pergunta, inclusive. O que eu quero criar, né, nesse relacionamento? Então, vamos dizer que é harmonizando a forma de comunicação entre eu e a minha filha, né? Bom tema esse. Então, é interessante, porque a mandala do coach vai te dar o passo a passo, ok? De como que você vai conseguir essa harmonização da comunicação. E aí, lá no centro, na verdade, existem 2 pessoas nesse tema, que é você e a sua filha, nesse caso. Então, é interessante também você distinguir essa carta da minha filha, essa carta é minha. Eu perguntei, Okay? quem é aqui? Sou eu? Aham. Aqui o que então, qual é a mensagem que está dando para mim e qual é a mensagem que está, né, para ela, no caso, né? Isso eu fiz. Agora, isso. Mas agora também existe uma outra possibilidade. Você está abrindo essa mandala, mas a filha não... Tipo, não estou nem aí o que você está fazendo, não quero nem saber. A gente vai tirar a carta, mas em algum nível chega também lá para ela as informações, né? Lembrando que a gente trabalha com multidimensionalidade. Então, porque tem pessoas que falam assim, mas para que eu vou tirar a carta para o outro? Para isso, para a gente auxiliar também essa conexão com a mandala e em algum nível essa outra pessoa também receber. E existem duplas, vamos dizer assim, né? Porque não precisa ser casal, mas existem duplas que às vezes os 2 têm a consciência. Então, a sua filha também quer saber quais são as dicas para ela se relacionar melhor com você. Então, aí você pode abrir todas as informações que saíram, né? Dá para fazer juntas, se for no seu caso, pessoal, né? Dá para vocês fazerem juntas. Eu já atendi casal e foi estupendo. Tudo bem que teve um momento ali que eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eles começaram a discutir, eu falei, meu Deus do céu. O bicho vai pegar. Adorei essa sua colocação de fazer com casal, achei muito legal. Agora, as outras mesas, por exemplo, a Violeta, eu percebo que individualmente você consegue trazer coisas muito lá, né, dos babies e pessoais e do passado, que individualmente, com uma pessoa, eu particularmente percebo que eu consigo trabalhar mais profundamente quando tem alguém do lado, porque às vezes ponto de vista, né? Ponto de vista aqui. Eu, né, gostaria de ver se eu tenho um outro olhar também. Mas eu percebo assim que a pessoa fica mais à vontade de entrar, mergulhar em questões, às vezes, que ela não quer que o outro do lado, sei lá, não quer compartilhar isso. Como é que você vê isso? Veja se eu entendi. Na mesa Violeta, fazer atendimento para o casal? Não, eu prefiro fazer individual, porque para o casal, sim, assim sempre, como para o coaching, para o Violeta, parece que Não, porque sempre. é Eu muita nunca fiz atendimento limpeza. de casal com as outras mandalas. Não sei se a Não, Kátia né? fez. A Kátia aí é da parte mais dos familiares, não sei. Pode ser que ela tenha alguma experiência, mas eu nunca fiz. Eu sempre fiz individual os atendimentos. Que o coach me trouxe isso. Pode? Eu também só fiz individual e não percebo que é contribuição casal. Eu já fiz. Eu gostaria... O coaching eu já fiz. Testou e eu fiz. Não, coach sim, mas o Violeta, não, né? Eu nunca tive a possibilidade, então, para mim é muito pessoal, ficou no individual, eu nunca fiz com 2 pessoas, não. Eu faço com 2 pessoas, por exemplo, às vezes é um casal, mas são parceiros de negócios, sócios, em nome de uma empresa, ou casal para os filhos, para um filho que precisa, casal que precisa junto decidir algo ou mudar algo, não necessariamente o casal trabalhando a relação de casal,
mas onde eles são parceiros e sócios e precisam decidir juntos. Eu já Com a fiz isso Violeta. com a Violeta para mim. Eu testo. Às vezes eu estou abrindo a Violeta e pede para abrir ainda uma outra. Então, eu lembro de ter aberto para um casal, o casal veio, trabalhei a Violeta com eles e depois, ao lado, pedi uma dourada para uma situação de um coletivo. Hoje, Isso foi muito interessante, Cássia. Uma vez eu fui fazer uma mandala para mim e para o meu marido, e a gente estava fazendo junto por uma questão específica, e era uma violeta, e terminou com uma dourada para ele, e eu fui fazer uma azul para mim, ou seja, fez um caminho diferente, mas começou com a dourada para nós dois nesse sentido, porque era uma decisão que a gente tinha De tomar junto. tomar junto. É interessante que a Kátia falando me trouxe a lembrança, porque eu tive um atendimento em conjunto, mas foram sócios também, com a mesa dourada. Eram sócios de empresa, que inclusive começou só um sócio vir para tratar a empresa, né? E nunca testou coach, inclusive, para eles, era só dourada mesmo. E depois a azul. E aí, em determinado ponto, ele falou assim, meu sócio diz que vai, né? E ele ficou super feliz, porque foram alguns processos dele fazendo sozinho, que depois ele conseguiu puxar o sócio e também vir, né? Então, sociedade, sim. Agora, casal é interessante, porque... E mesmo no coaching que eu fiz para o casal, é porque eles também são sócios do negócio. Então, o coaching foi para o negócio. Agora, casal mesmo, eu nunca fiz. Nem no coaching, então, já me corrigindo. É porque eles têm, né, esse negócio, e aí eles fizeram a mandala pro projeto novo deles de trabalho. acho que vale sempre testar. Testa qual mandala, o assunto. Testa, porque Sim. o trabalho em si também evolui muito. O terapeuta evolui muito na sua maneira de atender e nos casos que ele atrai, os clientes que ele atrai. Então, tudo é possível. E como diz a Ana Vidal, você testa, faz, depois conta para nós. Não é a fala dela? Então, fica a dica. E vocês falando disso agora, veio um atendimento emergencial hoje para mim, de uma cliente, e tem um grau de amizade também, e preciso, testei, precisava mesmo, então vamos. E aí ela começou a conversar, né, no atendimento e tal, e eu testava, é coaching? Não. É não sei o que? Não. É não sei o que? Não. Eu falei, o que é então, gente? Aí para ela falar, então tá, deixei ela falando, fui limpando com o pêndulo, né? Então, assim, você vai descobrindo novas formas de trabalhar com a ferramenta Dragonlight, porque não é essa regrinha, entende? Não é essa só, né? Claro, o básico lá a gente sempre vai ensinar. E foi super, assim, surreal, porque aí teve uma hora que é para tirar a carta agora, porque ela falava, olhava para ela, aí tirou a carta. Onde que vai essa carta? Então, hoje, confesso que eu tive, vocês estão sendo os primeiros a saber, é uma nova forma assim que surgiu de atendimento, e para ela fez total sentido. Eu fiz dourada, fiz mesa azul, depois foi para o coaching, voltou para a parte dos babies, então assim, foi uma loucura, mas no final ela falou, era isso que eu vim buscar. Então, para vocês fortalecerem isso dentro de vocês como terapeutas Dragonlight, que pode ter coisa nova que vai acontecer, e o importante é o quê? É estar conectado. Estou conectada com o céu, com a terra, com o meu dragão guardião, com a egrégora. Estou testando o tempo todo, não estou fazendo as coisas da minha cabeça. Porque o que eu percebo também é que, principalmente no começo, que eu tive contato com muitos terapeutas, tem muitos terapeutas viciados, né? E a gente não pode deixar isso acontecer como profissional. A gente tem que eu acho que é isso, vou falar. Não, a gente tem, né, o testar, que é a grande diferença, porque às vezes a gente confunde, estamos encarnados, né? A gente não pode deixar o nosso ego tomar conta e não é isso mesmo que eu senti, é isso que é. Não,
A gente só está sendo um instrumento, uma ferramenta para auxiliar o outro. E aí eu confesso, como terapeuta, eu me sinto muito auxiliada também, porque tem muitos, né, atendimentos que cabem a nós também. E aí eu sempre falo, deixa o post-it do lado, o tema refletiu em você, anota para em outro momento você ser o paciente. Agora você é a terapeuta, né, o terapeuta. Então isso também da gente distinguir é muito importante. Não entrar na dor, né, do atendimento e chorar junto com o cliente em momento algum. A gente pode fazer isso como terapeutas Dragonlight, ok? A gente está ali para conduzir, ter postura, por mais que a gente queira abraçar, por mais que a gente queira ter esse movimento, a Ana Vidal e a Anton sempre deixaram muito claro isso nos cursos, que não é legal, não é postura, né? Você está ali para auxiliar a pessoa. Se eu chorar junto, aí já desandou. Então, que a gente possa, não frieza, me faço entender? Não é uma frieza no seu atendimento, mas é uma postura de liderança, de acolher diferente a pessoa a resolver aquele assunto, de resolver o que está sendo posto ali para ela naquele momento. Nem sei porque eu falei isso, mas eu falei. Pode, passa. Porque a mesa Burgundy trouxe essa informação para a gente. Então, uma dica que a Burgundy deixou é, quando o terapeuta se sente muito envolvido com a questão do cliente, fala, nossa, pegou numa questão minha pessoal, tira uma carta, põe o post-it, igual a Cássia falou, e põe uma carta em cima. E deixa a carta trabalhar, e aí você volta para o seu atendimento, e você é apenas o terapeuta e o canal para aquele atendimento. E a sua questão pessoal está sendo trabalhada pela egrégora da Dragonlight naquele momento, e depois você pode vir abrir uma mandala para resolver isso, né? Perfeito. Olha, dica de ouro, hein? Dica de Burgundy. E é isso, meus amores. A gente está encerrando. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Essências, vocês falaram essências? Eu lembrei de 2 pontos. A conexão durante o atendimento, a gente sente, porque às vezes a gente trabalha tanta coisa que apareceu e fala, parece que a energia dá uma baixada. Reconecta, limpa e reconecta. Pede auxílio da equipe Dragonlight para você estar de novo afinada e bem alinhada, para não ter nenhuma interferência, invasão energética. E no nível de essências, eu usava muito, desde o início, igual perfume, mas eu usava porque ajudava muito a movimentar campo e a movimentar o cliente, movimentar a energia. Então, essências como Zero Point, Eco Portal, Burgundy trouxe uma maravilhosa que é Faxina. Nossa, essa é fantástica! Quando você tem, por exemplo, trabalhando mesa violeta... Eu tô com uma gigante aqui de faxina. Então, as minhas estavam aqui atrás, gigantes também, porque precisa... Tem horas que, durante o atendimento, parece que vem uma nuvem negra, uma coisa pesada, nossa, passa, e aí limpa, na hora remove. Isso é importantíssimo e ajuda muito. Então, são essências que sempre me sustentaram, e essa é a novidade que chegou a faxina. Mesmo que eu não fiz a Burgundy, dá para ter a essência? Ou é só quando você já fez? Nesse momento não. Só quando fez a mesa, né? Por enquanto, sim. Porque a faxina já me acendeu aqui. Faxina, epa! Eu uso muito o Liberta, o Pureza, o Remove. Ixi, uso um monte, né? Porque faço bastante mesa de limpeza. Então, uau! Eu vou, ontem eu estava falando com a Anto no laboratório justamente sobre a faxina, porque a faxina, ela veio de uma forma... Ela vai ser disponibilizada para todos daqui a pouco, mas ela está sofrendo alguns upgrades antes, e está muito interessante, porque ela tem a junção de várias essências, né? Então, tá incrível. Você pode pedir, acho que no próximo
Assim que a gente disponibilizar esse lote, a gente vai avisar sobre essas essências novas, mas tem resolução, tem fechamento, integração de alma, Dharma. Tá maravilhoso realmente esse módulo Burgundy. E para o workshop Pink, que a gente vai ter agora dia 8, também estão vindo bebezinhos novos, essências novas, vai ser muito interessante. Muita novidade, né, gente? Muito. Essa pandemia está sendo maravilhosa, né? Quer dizer, foi, né? E agora está trazendo mais novidades ainda para a gente, Frutos. né? Sim, frutos. Perfeito. É isso aí. Então, vamos encerrar? Sempre do... Vamos fazer o encerramento para vocês recolherem, então, o raio já fica aí como exemplo, né? Para vocês fazerem no dia a dia. Então, sentindo o raio de luz que vocês enviaram lá para o centro da Terra no início, trazendo bem pertinho das plantas dos seus pés, recolhendo o raio de luz que você enviou lá para o Pai Celestial, para o ponto mais alto do universo, bem pertinho da sua cabeça, fazendo todos os cortes necessários, ficando somente com a sua energia. Chame Crome, Titânio, Sigela, que são os dragões de proteção, de blindagem, de defesa, para que abrace você, né? Sinta essas asas aí abraçando e você ficando somente com a sua energia. E assim a gente coloca as nossas mãos lá em cima da cabeça, com muita gratidão, na testa com muito respeito, no coração com muito amor, e sempre, 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 com muita alegria! Então, fixando aí, todo primeiro sábado do mês, das 3 às 4h30, a gente tem esse encontro. Espero que vocês estejam conosco aí o mês que vem, que, na verdade, esses passos são para os alunos, né? E que mais mestres chegam, assim como a Kátia veio. Tomara que você venha de novo, Kátia, para que a gente consiga contribuir. E o mais importante é preencher a ficha de inscrição, quando a Raquel mandar, disponibilizar, colocar o tema que vocês querem ser trabalhado naquele momento. Hoje a gente falou vários temas aí, talvez ajude até a gente a compilar nas próximas vezes. Tem muitas coisas para a gente trabalhar. Bom, para quem não me conhece, nem me apresentei, né? Porque aqui eu ouvi todas as carinhas conhecidas, nem falei de mim. Mas o meu nome é Cássia Corvini, né? Sou mestre terapeuta Dragon Light desde 2017. É um prazer e uma honra estar ao encontro de alma que eu tive. E tem meu Instagram, que é o meu nome mesmo, Cássia Corvini, com Y também no final, então tem o I e o Y. E tem as agendas lá, tem a Dragon Light também que posta as agendas. E é isso. É um presente, né? Adoro. Por mim ficaria aqui falando, mas a gente não pode, tem outras coisas para fazer. A gente perde o tempo, né? A gente perde a noção do tempo. Então, obrigada. Um beijo para vocês, um excelente aí final de semana. Adorei. Antes da gente encerrar, só queria pedir para a Kátia falar um pouquinho sobre o encontro dela aqui, que vai ser aqui no Brasil, e se apresentar também, Kátia. Pode ser? Pode. Improvisar aqui. Eu sou Kátia, terapeuta Dragon Light também. Trabalho com constelação familiar e a gente vai se encontrar agora em novembro. Eu vou para o Brasil acompanhar a Ana e Anto no curso, né? Da mesa Burgundy, que é uma mesa maravilhosa. É apaixonante, a Raquel conheceu. E trabalha profundamente muitos sistemas, multidões de pessoas, de almas, de pensamentos, de sentimentos. Então, a abrangência é gigantesca. E essa mesa também veio auxiliar aos atendimentos sistêmicos. Por isso que agora a gente vai formar os terapeutas Dragon Light e com o tempo vai ter algum workshop para abrir e essas essências que foram formadas, o kit Burgundy também abrir para ajudar
nos terapeutas em geral, psicólogos, pessoas que lidam com o público, com pessoas, com essas mudanças, transformações profundas no planeta, nos países, nas famílias, em várias gerações. E que co-criando a família do futuro, o nosso planeta do futuro, porque conforme eu vou limpando a ancestralidade, eu vou liberando essa energia de conexão, de pureza, para fluir para o agora e já co-criar o futuro do planeta. Aqueles que vão nascer na minha descendência, na minha linhagem, meus netos, tataranetos, e novas missões, que essas crianças possam chegar nesse mundo alinhadas com suas missões de vida e protegidas para realmente cumprir o que vieram fazer aqui. Por isso que é uma mesa de renascimento sistêmico. Fica o convite para quem quiser fazer a mesa também aqui em novembro. A partir do módulo 5 da mesa dourada é possível, antes disso ainda não. Então, quem quiser se inscrever, o link já está disponível para inscrição. E a gente espera por vocês e quero agradecer a participação da Kátia, a aula impressionante, maravilhosa, perfeita da Cássia. Obrigada por todo o conhecimento, compartilhar tudo isso e pela participação também dos alunos, que isso é muito importante. Então, quando vocês tiverem uma dúvida, por favor, preencha o formulário e coloque outros e coloque a dúvida, porque assim a gente tem material para desenvolver esse encontro e deixar ele cada vez mais perto e abraçados mesmo com essa energia e que a gente possa circular com isso com clareza, harmonia e muita alegria. É isso. Sempre. Obrigada. Eu que agradeço também a oportunidade de poder compartilhar, né, um pouco das minhas experiências com vocês. É um prazer estar nessa família Dragon. Sim! É muito gostoso. Essa é a nossa família de alma. Se não estelar, vai saber, né? Beleza, gente. Um ótimo final de semana e a gente encerra por aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.